Meu irmão, minha irmã, estamos em 2020. Devo dizer que desde que comecei o programa Leitura Orante, parece que o meu tempo e o meu calendário está subordinado a este programa. Talvez por isso, tudo se afigura muito veloz. Já 2020, se eu não erro, é o 4º ou o 5º ano de leitura orante da palavra. 5º ano. Vamos adiante, sigamos com o Senhor, aproveitando o tempo que temos para, dentro do tempo e da história, vivermos o discipulado de Jesus Cristo, discípulos do Senhor, ouvindo sua palavra. E para este domingo, 5 de janeiro, a palavra do Evangelho a ser proclamada hoje é, neste domingo, Mateus 2, 1 a 12. Os Reis Magos. Vamos a ele. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber onde haveria de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois é isto que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos para certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino. E ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo. A estas palavras do rei, eles partiram. E eis que a estrela que se encontrava, ou melhor, e eis que a estrela que tinham visto no céu surgir ia à frente deles até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste primeiro domingo do ano de 2020, 5 de janeiro. Vamos à explicação. Temos aqui personagens muito simpáticos para a tradição cristã. Os Reis Magos, que sempre pela tradição, seus nomes eram
Gaspar, Baltazar e o mais jovem dele, Melquior. O mais jovem dentre eles, desculpe. Pois bem, nasceu Jesus em Belém da Judéia, tempo de Herodes. Belém era uma cidade minúscula, um lugarejo, vizinha a Jerusalém, a uma distância de 7 a 8 quilômetros, muito próxima. Pois bem, magos do Oriente vieram a Jerusalém. Magos. A palavra magos era usada para dizer pessoas de uma particular sabedoria, a que acediam mediante meios mágicos. Mas neste caso, os magos é um termo, aqui no caso do Evangelho, aplicado a figuras de grande sabedoria, assim chamado homens do Oriente, homens da realeza, que desde o Oriente é considerado a região de onde nasce o sol, isto é, de onde a luz começa, que Deus começa a mostrar sua presença partindo do Oriente, tradições do Antigo Testamento. Então, tomaram o rumo de Jerusalém. Eram estrangeiros. É isso que o evangelista quer, neste domingo da Epifania, quer destacar. Epifania é uma palavra de origem grega, epifaino, que quer dizer manifestar, manifestar-se, apresentar-se, revelar-se. Vieram do Oriente, os distantes perceberam que Deus se fizera próximo. Não necessariamente eram judeus, não necessariamente aguardavam um Messias. Mas, pretende o evangelista destacar, perceberam que algo de novo se apresentava na história e queriam ver. A imagem da estrela, usual à época, para referir-se a um grande acontecimento. Quando descobriam uma nova estrela, quando uma nova estrela aparecia no firmamento, diziam: um grande nome, um grande homem nascera e passaria a atuar na história da humanidade. E estavam eles à procura, estavam em busca. Representam aqui os povos que cultivam o sadio desejo de encontrar-se com Deus, povos e pessoas. Vieram a Jerusalém, chegaram em Jerusalém com a pergunta: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Herodes ficou alarmado. Era ele o rei. Ficou atemorizado. Sua realeza e seu poder estariam acaso a perigo? Seu apego ao poder e sua forma de portar-se parecia alguém que desconfiava de Deus. De fato, chamou os sacerdotes, figuras lá do templo, escribas, especialistas, profundos conhecedores da lei. A informação deveria vir de Belém, o lugarejo minúsculo, segundo as palavras do profeta Miqueias, e de lá deveria surgir um príncipe que apacentaria o povo Israel, o povo de Deus. Qual é a diferença entre apacentar e reinar? Apacentar, aí vem de pasto, do pastoreio. As ovelhas vivem onde há pastagem e onde há água. E o pastor é aquele que leva os animais para pastagens boas e nascentes puras. Sozinho o animal não é capaz de ir.
O pastor cuida do povo, das ovelhas, da vida do povo. Israel, aí o rei não é pastor, necessariamente pastor. E poucas vezes na história de Israel portou-se como tal. Quase sempre era o poder, o prestígio, a projeção, as facilidades, a potência, não o pastoreio. Não se tratava de apacentar. Pois bem, Herodes chamou os magos secretamente, e a eles, ide, procurai, quando encontrarem me avisem. Mas está a 7 quilômetros, 8 quilômetros de Jerusalém. Os magos percorreram centenas de quilômetros. Os magos foram até Belém. Herodes não foi, desinteressou-se. E com Herodes toda a Jerusalém. Afinal, se viesse um rei e de Belém, ia concorrer com a situação dominante de então. Um menino se tornara a ameaça. Isso para Herodes. Para os magos do Oriente, os estranhos e estrangeiros, para eles, um menino se tornara a esperança. Descobriram os magos, foram até Belém, encontraram, reviram a estrela, porque esta reaparecera novamente. Linguagem usual no tempo para referir que Deus iluminava o caminho de quem estava à procura dele. Pois bem, chegaram com suas ofertas, ouro, condição da realeza do Filho de Deus, incenso, condição da condição religiosa, do culto, da condição sacerdotal daquele menino, mirra, um perfume precioso à época, e que está associado inclusive à sua cruz. Quando alguém era sepultado com perfumes, com o corpo perfumado, e estava a anunciar sua realeza, seu destino e também sua identidade. Qual a diferença entre Herodes e os magos? Quem está em busca de Deus, ele se deixa encontrar. Quem não o procura, até diante de situações prodigiosas, não o percebe. Que possamos nos deixar ensinar pelos magos, perceberam onde Deus se fizera próximo. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Passemos agora, meu irmão, minha irmã, a segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, vamos orar. Orar não é simplesmente multiplicar palavras em circunstâncias descontextualizadas. É preciso recolhimento, é preciso preparar a própria interioridade. Não estamos a falar com um grupo ou com uma pessoa diante da qual posso ver os olhos, a face, a sua compleição, sua fisionomia. Não é assim. Para falar com Deus, tenho que partir desde dentro de mim.
É por isso que estou a convidá-lo à pacificação interior necessária, queira colocar-se numa posição que favorece o recolhimento, queira concentrar-se em si mesmo, em si mesma, manter os olhos fechados para superar distrações que possam vir desde fora, por imagens, queira voltar-se para si mesmo, a si mesma, para tentar abstrair de rumores, de ruídos, de chamadas. Para isso, mantendo os olhos fechados, queira respirar profundamente uma primeira vez. Faça isso uma segunda vez. Ainda vale uma terceira vez. Tente concentrar-se e sentir os seus próprios pés. Isso mesmo, seu pé direito. Para senti-lo é preciso manter-se profundamente atento, atenta. A parte inferior do pé direito, a planta do pé, a parte superior. Faça isso com o seu pé esquerdo agora. O pé esquerdo, a planta do pé, a parte superior do pé, o seu tornozelo, sinta-o. O direito, o esquerdo. Vamos ao coração. Tente sentir o seu coração a bater no peito, a bombear o sangue. Toda essa máquina que somos, máquina biológica. E agora, juntos, vamos pedir que o Espírito Santo, concentrados que estamos, vamos pedir que o Espírito Santo venha até nós. Quando Mateus escreveu o Evangelho, o Espírito de Deus o movia, iluminava, inspirava-o. Queremos ler o Evangelho de Mateus. O mesmo Espírito, convidemo-lo, peçamos que venha até nós e que Ele nos conduza ao encontro da palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sigamos adiante. Agora, o terceiro passo, vamos aqui reler o texto, reler a palavra, desta vez com a imaginação. Vamos criar imagens. Imagens e movimentos e reações dos personagens. Podemos imaginar desde o Oriente um movimento de pessoas, os reis à época vinham em caravanas com assessores, auxiliares, seguranças, presentes. Vamos imaginar então uma caravana, quase como uma pequena procissão. As viagens eram feitas em camelos e está a chegar um grande grupo em Jerusalém. Os animais estão carregados e sobre 3 deles há personagens particularmente destacados, para os quais dirigem-se os olhares e as atenções da caravana. Vem lentamente. As pessoas até saem às janelas para observar os passantes. Quem sabe no dia seguinte lá estão, junto
da sala de audiências do rei local, conhecido Herodes por sua crueldade e seu populismo. Aquelas simpatias próprias dos protocolos. E a pergunta: onde está o rei dos judeus? Viemos homenageá-lo. É um recém-nascido. Vimos sua estrela no Oriente. O linguajar daqueles homens indica uma experiência profunda por parte deles. O invejoso e temeroso Herodes talvez tenha uma fisionomia contrariada ao ouvir a pergunta. Está a consultar e convoca auxiliares e especialistas. Teme que seu reino esteja a perigo, que seu poder esteja fragilizado, que seu futuro esteja incerto. Nenhuma pergunta sobre o povo, sobre Deus, sobre o futuro, sobre a verdade. Quem é este menino que ameaça? Podemos até ver que aqueles 3 magos deixam Jerusalém. Com a nossa imaginação, podemos vislumbrá-los. O percurso é breve. Em Belém, poucos quilômetros ao sul, novamente a estrela e a pergunta: onde está o rei? A casa é pobre, onde Maria, José e o menino podem ser encontrados. Não há nada de precioso, nenhuma riqueza. É um pequeno, um recém-nascido. Está nos braços da mãe. Poderíamos ver aquela figura, aquela cena muito singular. Reis que se curvam ante um pequeno. Os presentes que dão: ouro, incenso, mirra, tem um sentido profético. Talvez José, talvez Maria nem compreendem bem tudo aquilo, mas recebem e contemplam. É um conjunto de cenas que parece muito distinto e distante da nossa cultura, mas tentemos contemplá-los. Mantenhamos-nos lá com a imaginação. Eles partem alegres, dias depois, voltam para suas casas. E Maria e José e os humildes que estão lá nas vizinhanças estão a se perguntar. Ninguém dentre eles, a não ser Maria, ninguém dentre os circunstantes é capaz de imaginar qual seria o futuro. Mas ela está abandonada e confiante nos braços do Senhor, e aquele pequeno, o Filho de Deus entre os seus. César, o grande imperador do mundo, não sabe. Os magos já voltaram. Herodes continua inquieto. E Deus, no seu pequeno, participa dos passos humanos. E agora vamos nos colocar lá naquela cena. Temos muitos traços semelhantes aos habitantes de Jerusalém. Conhecemos muito e não percebemos, e percebemos pouco. Herodes também nada sabe, mas se inquieta. Talvez sejamos como os habitantes de Jerusalém, que desconhecem, que não percebem que Deus se fez vizinho. Ou, quem sabe, somos daqueles que acompanham os magos e percebem
a alegria deles. Mas talvez fiquemos nas nossas funções, responsabilidades e projetos. Ou talvez possamos nos alegrar nesse início de ano, por saber que Deus se fez presente entre nós, se fez conhecer, se fez visível, sem grandezas ou potências, mas humilde e singelo e veraz. Nada há de vaidade ou de poder no sorriso daquela jovem mãe, no olhar daquela criança, na experiência daqueles vizinhos. E talvez o menino, quem sabe eu seja um dos magos, que estou sinceramente à procura do Senhor. E ele se fez encontrar de maneira muito, muito surpreendente. Talvez aquele menino esteja a olhar para mim, para você. E talvez a sua humildade nos interpele. Onde Deus apareceu na minha história e na minha vida? Para os magos foi lá em Belém. Para mim, aonde foi? Como o percebi? E talvez o menino diga, abra os olhos, veja, Deus está próximo. É hora de eu perceber e de eu dar uma resposta àquele menino que desde Belém me olha. É o Filho de Deus. É hora de eu lhe dirigir uma palavra.